Bem, meus irmãos, hoje então nós temos a honra e a alegria de termos conosco a nossa companheira Maruísa Baio, né? de Limeira, São Paulo. Ela é membro do Grupo Espírita Allan Kardec. A Maruísa, então, nossa companheira, vai falar para nós sobre o tema exortação à confiança. Muito bacana, muito bom. Então, com a palavra, Maruísa, você tem até 9 horas, e depois, se permitir, nós vamos ter 15 minutos de um debate com os presentes. Ok? Muito obrigada. É uma alegria muito grande para mim esta oportunidade que vocês estão me proporcionando de contribuir com a divulgação da doutrina espírita, de contribuir com a divulgação do Evangelho à luz do Espiritismo. Os capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho segundo Mateus narram o Sermão do Monte, ou também Sermão das Exortações, como é conhecido, proferido por Jesus. Mas antes de nos debruçarmos para o estudo, para a leitura, meditação deste sermão, 2 pontos precisam ser abordados. Onde Jesus se encontrava quando ele proferiu este sermão? Onde isso aconteceu? E qual era o público ouvinte? Ou, em outras palavras, para quem Jesus se dirigia? Então, vamos no primeiro ponto. Onde Jesus se encontrava? Jesus estava na Galileia, na região de Cafarnaum, onde morava Simão Pedro, pois foi ali que ele começou a sua grande tarefa junto à humanidade. Cafarnaum ficava às margens do grande lago de Genezaré. A Galileia ficava no distrito ou na região norte da Palestina. E a palavra Galileia significa jardim fechado. E nós, assim, de uma maneira até certo ponto poética, podemos dizer que neste jardim fechado, o divino jardineiro semeou sementes de paz, de alegria, de esperança, de encorajamento, de confiança. Pois bem, a Galileia era e ainda é, hoje fica no distrito norte de Israel, a região mais fértil da Palestina, porque era banhada pelo Rio Jordão, que nasce lá no Monte Hermon, e nesse trecho ele é bastante caudaloso, desaguando no grande lago de Genezaré, ou Mar da Galileia, como é conhecido. Mas é um lago de água doce, muito piscoso, ou seja, farto de peixes. Este Mar da Galileia, ele é bastante extenso, tanto na largura quanto no comprimento. E é justamente pela presença dele que esta região da Palestina, a Galileia, era a região, e ainda é, a região mais fértil. Era o verdadeiro celeiro, pois que ali havia a agricultura e a pesca, e os cuidados com rebanhos. Mas as atividades maiores eram, de fato, a pesca e a agricultura, justamente por ser um lugar bastante fértil. E o comércio, claro, porque toda essa produção agrícola e a produção pesqueira eram comercializadas com as demais regiões da Palestina. E quem é que vivia neste local? Eram pessoas dedicadas ao cultivo da terra e à pesca, que não são nada fáceis. A vida dos galileus era muito árdua. Trabalhavam de manhãzinha até o sol se pôr, na pesca, na agricultura, no cuidado com os rebanhos. A vida material era bastante árdua,
laboriosa. E por isso mesmo, eles não tinham muito tempo e nem mesmo disposição mental para ficarem discutindo lições ou interpretações das leis de Moisés, da Torá, das palavras dos profetas, tão ao gosto dos fariseus, escribas, doutores da lei, sacerdotes de Jerusalém. Quando chegava a noite, eles queriam mais era descansar, depois do dia árduo, tanto para o homem quanto para a mulher. Mas o fato de não se perderem em discussões infindáveis fazia com que o coração deles e a mente, sobretudo, estivesse mais aberta. Assim como a Galileia era um solo fecundo, o coração daquelas pessoas que habitavam aquele local também era um solo propício para Jesus lançar as sementes do seu evangelho. E foi por isso que Jesus escolheu a Galileia para cantar o Sermão do Monte. Como diz Amélia Rodrigues, pela psicografia de Divaldo Franco, na sua coleção sobre o Evangelho, ela diz que Jesus era o cantor divino, porque o Sermão do Monte começa com as bem-aventuranças. Então, ela diz que Jesus cantou as bem-aventuranças para um público formado por pessoas habituadas à vida dura, doentes, mulheres cansadas, carregando nos braços crianças famintas e, claro, os curiosos. Então, sempre ao finalzinho da tarde, depois da lida, lá ia Jesus para uma determinada região, que quando fala Sermão do Monte, a gente pensa que é um grande monte, uma grande elevação, Sermão da montanha, dá a impressão que Jesus estava lá em cima e o povo lá embaixo. Não, era uma colina muito suave, que permitia que Jesus se colocasse num plano um pouquinho mais elevado, para que todos pudessem vê-lo e ouvi-lo. E ali, aos seus pés, as pessoas se acomodavam para ouvir o seu canto divino. E ele começa, então, o seu Sermão do Monte com as bem-aventuranças. Aliás, o cenário da Galileia era um verdadeiro jardim. Muitas flores, as plantações, as lavouras de frutas, os pássaros, a presença do grande lago, tudo isso fazia uma verdadeira obra de arte. E Jesus, em plena natureza, ali era o seu templo. E o coração fecundo daquele povo, onde Jesus podia cantar a sua consolação. Pois bem, em algumas traduções, nós encontramos bem-aventurados os humildes, os mansos, os aflitos, os que choram. E em outras traduções, nós encontramos felizes os humildes, felizes os mansos, felizes os que choram. Eu tenho o costume de usar a Bíblia de Jerusalém, e na Bíblia de Jerusalém, na relação das bem-aventuranças, a terceira bem-aventurança diz: felizes os que choram, porque serão consolados. Mas em outros lugares a gente encontra felizes os aflitos ou bem-aventurados os aflitos. E a nossa dificuldade para compreender as bem-aventuranças já começa aí. Como é que nós podemos nos sentir bem-aventurados sofrendo, chorando, sendo humilhados? E nós encontramos um problema, portanto, que na verdade é de tradução. Porque, segundo os estudos do professor Severino Celestino, profundo conhecedor do hebraico, e que é um estudioso
da língua hebraica e dos estudos em torno do Antigo e Novo Testamento, lá da Paraíba, João Pessoa. Inclusive, ele tem um livro denominado O Sermão do Monte, onde ele analisa a tradução em grego, aliás, a tradução em hebraico, a tradução em grego e como foi traduzido para o português. E aí a gente vê quantas mudanças foram ocorrendo nessas traduções, dificultando a nossa compreensão. Então, segundo o professor Severino, no original em hebraico, Jesus não teria falado nem felizes e nem bem-aventurados. Ele teria se referido, ou melhor, ele teria usado uma palavra que levasse aquelas pessoas a continuarem firmes no seu caminho para Deus. Portanto, segundo o professor Severino, ao invés de bem-aventurados, Jesus teria usado a palavra avante. E o que faz sentido, porque ele estava se dirigindo a um público sofredor. Os galileus sofriam duas opressões: a opressão do governo do Império Romano, na cobrança dos impostos, e a opressão dos seus irmãos de Jerusalém. Porque para os orgulhosos fariseus, escribas, doutores da lei, os galileus eram os caipiras da época. Eles eram identificados pela roupa que usavam, pelo estilo da roupa e pela linguagem, pelo seu dialeto. E então eles se sentiam espiritualmente como que abandonados. Espiritualmente, eles se sentiam sem respaldo algum, por serem justamente menosprezados pelos seus próprios irmãos de Jerusalém. Então, como é que Jesus poderia se dirigir a eles dizendo: não esquenta não, fiquem tranquilos, vocês são bem-aventurados? Até hoje, quando passamos por momentos difíceis, e todos passamos, se alguém chegar para nós e bater no nosso ombro e dizer: não, fica tranquilo, você é um bem-aventurado, isso conforta? Isso traz algum conforto espiritual? De modo algum. Aliás, Emmanuel, ele, ao falar sobre as bem-aventuranças em geral, ele diz que bem-aventurado, ou melhor, as bem-aventuranças são credenciais a serem conquistadas. Então, é um título que ainda não conquistamos. Estamos trabalhando arduamente para nos tornarmos bem-aventurados. Por isso que fica meio sem sentido quando nós analisamos as bem-aventuranças pensando no público que ouvia Jesus, nos ouvintes. Aliás, quando estudamos o Evangelho, nós precisamos nos transportar no tempo e no espaço para a época de Jesus, conhecer os costumes da época, suas tradições e os problemas das traduções. E foi o que aconteceu com a palavra bem-aventurado, ou felizes, conforme algumas traduções. Então, ficaria muito sem sentido Jesus se dirigir a um público ouvinte sofredor, dizendo para eles: vocês são bem-aventurados, vocês que estão aí aflitos pela vida difícil, pela opressão romana, vocês são felizes, vocês são bem-aventurados. Ele não conquistaria o coração de ninguém. Faz muito mais sentido Jesus se dirigir àquela gente, exortando-os a confiar na mensagem que ele estava trazendo. Porque as pessoas, quando estão aflitas, querem consolação, querem colo, querem esclarecimento. E não falar assim: olha, aguenta firme aí o seu sofrimento, porque depois que você desencarnar, depois que você for embora, voltar para a espiritualidade, você vai ser bem-aventurado. Isso não conforta, isso não traz consolação. Por isso eu tenho uma tendência muito grande em aceitar o que o professor Severino coloca.
Então, vejam como fica diferente quando nós falamos: avante os que choram, avante os aflitos, porque serão consolados. Não preciso ficar esperando uma consolação que só vai chegar depois que eu desencarnar. Nós queremos a consolação agora, para já, para suportar os reveses da vida. Pois bem, mas em relação a esta bem-aventurança, felizes os que choram, ou bem-aventurados os que choram, ou bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, o professor Celestino ainda diz que tem uma tradução, ou melhor, no original em hebraico, era completamente diferente. Jesus não teria usado a palavra aflito e nem os que choram. Jesus teria falado: avante os enlutados, porque serão consolados. Por que será que Jesus teria usado a palavra enlutado? Para quem trouxesse o coração enlutado, o coração em luto. Será que Jesus estava se referindo somente àqueles que tinham perdido algum ente querido? Também. Mas vamos conhecer mais um pouco da tradição ou da opressão que o povo sofria do Império Romano. Sem nenhuma explicação, às vezes por qualquer arbitrariedade, sem nenhum direito legal, sem ninguém que os defendesse, porque não havia advogados que defendessem os direitos do povo. Bastava alguma implicância por parte de alguma autoridade romana para que o jovem, um pai de família, um irmão, um esteio da família, fosse condenado à morte, ou fosse condenado ao trabalho escravo nas galés romanas. Era a mesma coisa, era uma condenação à morte. Ou que seus filhos e filhas fossem vendidos ou pegos para servirem como escravos. E não se tinha para quem reclamar, não se tinha para quem exigir os seus direitos. E isso era exercido arbitrariamente. Basta a gente ler lá do comecinho do livro Paulo e Estevão, para ver como é que isso funcionava, que era o comum para os romanos. Então, muitas famílias, muitos pais, irmãos, esposo, esposa, traziam o coração enlutado, não somente pela morte natural dos seus entes queridos, mas por esses atos de violência do Império Romano sobre eles, sem eles terem a quem recorrer. Era muito sofrimento. Eram sofrimentos superlativos que talvez nós não suportássemos hoje. Então, Jesus estava se dirigindo a esses corações esmagados pela dor de uma opressão, mas também esmagados, aflitos, enlutados. E quem traz o coração enlutado chora. Por isso que em outras traduções, do grego para o latim, ficou bem-aventurados os que choram, ou bem-aventurados os aflitos. Mas no original, em hebraico, Jesus falando em aramaico para o povo da Galileia, ele teria falado, ou melhor, avante os que trazem o coração enlutado, porque serão consolados. Mas o coração não fica enlutado só pelo fato de um ente querido ter desencarnado. Uma coisa é desencarnar por causas naturais. Outra coisa é desencarnar por atos cruéis de terceiros. Mas nós também podemos trazer o coração enlutado quando perdemos a saúde. Coração enlutado significa coração em luto pela perda de alguém ou de alguma coisa. Quando perdemos a saúde, quando perdemos o emprego, quando perdemos a mobilidade,
quando perdemos a oportunidade de servir, de ser útil. E no mundo de provas e expiações, são muitas as causas que nos levam a ter o coração enlutado. E todo coração enlutado sofre, se aflige e chora. Por isso, Jesus, a estes, ele disse: avante os enlutados, porque serão consolados. E aí vem a pergunta: mas, Senhor, seremos consolados como? Aí é que entra a questão tão delicada da confiança. Confiar. Jesus, governador espiritual do nosso planeta, nosso guia e modelo, conhecedor de todas as necessidades do coração humano. Será que ele não tem inúmeras formas de nos consolar? Em outras palavras, sendo Jesus nosso guia e modelo, governador espiritual do planeta, ele tem inúmeros meios de consolar o nosso coração aflito, de consolar as nossas aflições. Mas como isso vai acontecer? Aí é que entra a questão da confiança. Nós precisamos confiar para ter essa certeza. O problema, se se trata da desencarnação de alguém, e sofremos e choramos por isso, como Jesus vai nos consolar? Se perdemos a saúde, como é que seremos consolados? Se sofremos dores cruéis, às vezes longos tratamentos, que exigem tanto da nossa parte e de nossos familiares. Se nós não confiarmos em Jesus, fica difícil. Porque somente Ele conhece e sabe e tem em mãos inúmeras formas de consolar um coração enlutado. Nós precisamos ter muita confiança nisso, ter esta certeza. E assim, continuando o seu cântico das bem-aventuranças, ele confortou, ele consolou, ele estimulou, encorajou. É como se ele dissesse, do nosso jeito de falar hoje: olha, pessoal, eu sei que vocês sofrem e sofrem muito. Eu sei que a vida é difícil. Não é fácil o suor para ganhar o pão de cada dia. Eu sei das opressões e das humilhações que vocês sofrem. Mas não desistam de continuarem caminhando para Deus. Não desistam de confiar em Deus. Confiem em mim. Como ele disse em outro trecho, vocês creem em Deus. Creiam também em mim. Porque eu vim aqui para servir, para ajudar, para esclarecer, para confortar. Estou falando na nossa linguagem de hoje. Aguentem firme. O fato de vocês estarem sofrendo, sendo humilhados, reprimidos, maltratados, não dá a vocês o direito de agirem da mesma moeda, no mesmo nível. Continuem firmes nas leis divinas. Continuem firmes cumprindo as suas obrigações. E vocês encontrarão conforto para a alma. Era o que Jesus pedia nessa terceira bem-aventurança, que, aliás, algumas traduções, ela é a segunda bem-aventurança. Começando, bem-aventurados os humildes, os pobres de espírito, que também a tradução é bem diferente, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os que choram. Em outras traduções, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os que choram.
sendo a segunda bem-aventurança. Dentro da lógica sequencial que há sobre as bem-aventuranças, eu prefiro colocar essa bem-aventurados os que choram no terceiro nível, porque os humildes precisam ser mansos. Não dá para ser manso sem ser humilde. E sem humildade e sem mansuetude, como é que nós vamos aguardar consolação? Como consolar, como confortar, como estimular a confiança um coração orgulhoso? Ou uma pessoa irritadiça, sempre nervosa, sempre orgulhosa, sempre vaidosa. Fica difícil. Então, nesse sentido, nessas palavras de Jesus, dirigidas a um povo tão sofrido, tão necessitado, passando por situações que hoje nós não podemos sequer imaginar. Volta 2000 anos atrás. Medicina, quase nenhuma. Assistência médica, zero. Medicamentos, zero. Abrigos para crianças órfãos, não tinha. Não tinha escola. Não tinha abrigos para os doentes, sobretudo os leprosos. Não tinha recurso algum. Eles não tinham a quem recorrer num momento de dor, de desespero. Não havia justiça, não havia o direito. Havia só justiça romana, para os romanos só. A vida era muito difícil, muito difícil. E Jesus, então, vem com esta proposta de que a gente continue firme no nosso caminho, em direção a Deus, cumprindo as nossas obrigações e tendo a certeza de que Ele tem inúmeras maneiras de consolar um coração aflito. Deixa eu ver o meu tempo, ainda tenho mais alguns minutinhos para conversarmos a respeito. Pois bem, nesse trechinho, Jesus também fazia uma ligação, aliás, constantemente Jesus fazia uma ligação com as palavras dos profetas, com os ensinamentos de Moisés, com os salmos. E ao convidar os corações enlutados a permanecerem confiantes, ele se lembrava dos salmos e de Isaías, onde eles diziam, nos salmos sobretudo, que ao saírem para jogar a semente à terra, eles iam chorando, mas na hora da colheita voltavam cantando. Olha que lindo e poético isso no Salmo, gente. Eles, na hora de semear, porque a semeadura é dura, eles iam chorando, mas após a colheita voltavam cantando. Onde está a nossa colheita? Onde é que receberemos definitivamente o título de bem-aventurado? Não é aqui na terra. Então, nós precisamos considerar naquele momento em que Jesus se dirigia àquelas pessoas, pensando quem eram aqueles que o ouviam. E quando Jesus narra Mateus, que quando Jesus terminou o seu sermão, um leproso se aproximou dele. Então vejam bem, quem eram os que estavam naquela multidão? Aquele povo simples da Galileia, curiosos e doentes. E o leproso se aproximou de Jesus e falou para ele, Senhor, se quiseres, bem que me podes curar. E Jesus respondeu para ele, tocando nele, eu quero ser limpo. E é isso que Jesus quer de nós, que nos alimpemos.
né, que façamos essa limpeza das nossas imperfeições, tendo como rumo, tendo como guia Ele, nosso modelo, nosso exemplo maior. Então, eu acredito que dentro do nosso propósito, para não nos alongarmos muito e deixarmos aí para alguns comentários, caso vocês desejem, eu posso terminar já por aqui, então, tá bom? Maruísa, Sim. muito bom conteúdo, essa reflexão sobre as bem-aventuranças, essa aqui, eu me lembrei aí do nosso patrono, Eurípides Passanufo, né? Ah, Que sim. quando ele se converteu no espiritismo, um grande questionamento que ele tinha é sobre as Ele tinha bem-aventuranças, né? questionamento sobre as bem-aventuranças, isso, E foi exatamente. quando João Evangelista explicou, Uhum, né? E ele passou a entender, né? sim. Que só através da reencarnação, né? Eu queria que você, para começar o nosso debate, vou Hum, abrir aí para o público, né? Presente, fazer as perguntas. Podem levantar a mão aí, botar a mãozinha aí. Mas poderia começar o debate com isso. O que a doutrina espírita auxilia na compreensão das bem-aventuranças, né? Que eu acho que é fundamental os conhecimentos que Kardec nos trouxe para a gente entender melhor, né, essas exortações que Jesus nos fez, né? uhum. Então, são 9 bem-aventuranças, né? São 9. E em todas elas, o verbo está no futuro. Então, assim, fica muito estranho se a gente for pensar dessa maneira. Ah, eu estou sofrendo, estou passando por momentos extremamente difíceis e devo e tenho que me sentir bem-aventurado. Isso fica assim, fica discordante, fica fora da nossa realidade. Então, se nós pensarmos, como Emmanuel disse, eu achei muito interessante a colocação de Emmanuel ao definir as bem-aventuranças como credenciais a serem conquistadas. E isso me faz lembrar André Luiz, no livro Nosso Lar, para quem já leu, há de se lembrar que no último capítulo, André Luiz recebe uma espécie de uma condecoração onde ele passa a ser considerado cidadão de nosso lar. É assim que termina o livro. Então, vamos fazendo esse paralelo. Sabemos, procurando trilhar a nossa existência, aprendendo a sofrer, aceitando o sofrimento como necessário ao nosso equilíbrio com as leis divinas. Imaginem só que alegria quando, ao retornarmos à espiritualidade, nosso anjo da guarda, o nosso anjo guardião, o nosso espírito protetor, chegar até nós falando assim: você conseguiu, você é, a partir de agora, um bem-aventurado. Dá para descrever essa alegria? Porque é uma conquista. Por enquanto, nós não somos bem-aventurados, nós estamos em busca deste título, desta conquista espiritual. Por isso, Wilson, é isso, né? Wilson, eu fico com a colocação do professor Severino. Jesus estava, por isso o nome do sermão, Sermão das Exortações. Jesus nos exorta a continuarmos firmes no nosso caminho, nas nossas tarefas, compreendendo a necessidade da dor, do sofrimento para o nosso atual estágio evolutivo, como sendo uma forma de equilíbrio e reeducação para que nos harmonizemos com as leis divinas. Então, como diz Emmanuel, as bem-aventuranças, conforme Jesus teria colocado, são credenciais a serem conquistadas. Um dia chegaremos lá. Dados os conflitos que observamos na sociedade, no mundo atual, o que ela pensa se Jesus, de repente, voltasse hoje à Terra? Como o receberíamos? Olha, Odilson,
Assim, eu já vi vários palestrantes trabalhando com essa questão. O nosso querido Simão Pedro de Lima, ele comentou assim, Jesus começou o planeta, né? Começou a elaboração do nosso planeta há 4 bilhões e 500 milhões de anos. Segundo esse tempo, dentro desse tempo, ele veio até nós há 2.000 anos atrás. E segundo ainda nos diz Bezerra de Menezes, por Divaldo Franco, Jesus planejou a sua vinda ao planeta 2.000 anos antes de ele nascer. E quando veio, ainda já deixou projetado a vinda do Consolador para 1.800 anos depois. Então, eu acredito que Jesus, no momento, o Dilson, ele está como aquele professor que, percebendo que os seus alunos não estão nada preparados para o exame, dá mais um tempo para eles se prepararem, antes das provas acontecerem, para promovê-los a uma nova série. Então, acredito que essa volta de Jesus, se fosse, vamos dizer assim, em carne e osso, uma pessoa, eu não creio que isso se daria de uma forma diferente do que aconteceu antes. Porque nós ainda estamos nos preparando. Ele está dando um tempo para a gente. Ele deu um tempo de 1.800 anos para nos enviar a doutrina espírita, porque sabia que a gente não iria se sair muito bem no seu evangelho, que haveria distorções, que haveriam más interpretações. Então, o retorno dele aqui ao planeta, se ele viesse realmente, né, como uma pessoa, não creio que as coisas fossem mudar muito, não. Porque nós também não mudamos muito ainda, não. Nós ainda estamos dentro daquele prazo que ele nos deu para tentarmos aprender as suas lições. Como professor, que adia a prova para que os alunos consigam se preparar melhor. A maneira figurada, né, simbólica, que nós devemos compreender, é no sentido de que ele venha, que ele volte para nós, mas através da sua mensagem, através do seu exemplo, né, instalando-se definitivamente no nosso coração. Aliás, a Galileia hoje está em nós, né? É nesse jardim fechado que Jesus quer cantar as suas boas novas. A gente fica observando, eu estou lembrado do DJ Alok, quando ele, junto com a entidade Fraternidade Sem Fronteiras, Fraternidade Sem Fronteiras, isso. na África, né, no lugar da África, Isso. ele se deparou com uma senhora cega, todo mundo já deve saber disso, né, isso foi bem divulgado, e quando ele viu aquela senhora e teve contato com ela, e ela falando que tinha fé em Deus, que ela ainda ia ser ajudada e tudo mais, e ele questionou, mas Deus não está nem aí para vocês. Até então ele não tinha essa fé em Deus. Né? E aí ele passou a ajudá-la, né? E ela falou algo para ele, eu não lembro as palavras, que Deus ia mandar um anjo, alguma coisa nesse sentido, para ajudá-la. Ela tinha fé nisso. E aí ele ficou se questionando, mas Deus, tal. Aí depois ele começou a ajudá-la e ele percebeu que ela que ensinou a ele a ter fé, que até então ele não tinha, né? Então, essa fé que existe nessa mulher, e depois ele cuidou dela e tal, fez a cirurgia nos olhos e tal, para que ela voltasse a enxergar. Essa mulher, inclusive, ela estava com tamanha situação de fome que ela, como é que se diz, dava nó no estômago para não sentir fome. Né? Algo assim, terrível. Né? E essa mulher ensinou esse homem a ter fome.
Então, quer dizer, hoje em dia, a humanidade nossa, mesmo com as informações que nós já temos, mesmo com toda a doutrina espírita, na qual, como nos diz o Apocalipse, né, as estrelas caindo do céu na nossa frente, com tantos livros, com tantas obras, com tantas coisas, né, nós ainda estamos talvez aquém da fé que essa mulher ainda tinha naquela época. É porque talvez, senhor Francisco, a gente ainda passa uma ligeira confusão entre fé no sentido de confiança e crença religiosa. Então, do mesmo modo como Jesus exortava aquelas pessoas a confiarem, ele não estava se referindo a uma crença, a confiar no sentido de uma crença religiosa, mas aquele sentimento, é aquele sentimento de... porque quando é que nós confiamos em alguém? Nós só podemos confiar em quem conhecemos, em quem sabe confiar naquela pessoa ou em alguém que nós sabemos ter condições de nos auxiliar. Tanto conhecemos que confiamos. E nós ainda temos muita dificuldade em conhecer Jesus. Por isso, a gente vacila na nossa fé, não na crença. Não é crença religiosa, é fé nesse sentido de confiar. Porque nós confiamos em quem conhecemos. Nós confiamos naquilo que compreendemos. Como diz Kardec para nós hoje, né? Como ele nas suas obras, não basta crer, é preciso compreender. E nós, às vezes, encontramos em pessoas como esta senhora no caminho do Alok, mostrando a ele o tamanho deste sentimento de confiança, apesar da situação dificílima na qual ela se encontrava. Então, quem saiu beneficiado nessa história? Ela ou ele? Quem foi que deixou mais informação? Foi ela para o Alok, não é? Nesse trabalho bonito lá na África. Aliás, senhor Francisco, aproveitando que o senhor falou do Fraternidade Sem Fronteira, meu esposo viveu muitos anos, ele foi ex-combatente lá em Moçambique, e ele conhece Moçambique melhor do que conhece a cidade de Limeira, ele sempre diz isso. E ele ficou estarrecido, ele fica estarrecido, quando ele vê a miséria que se abate sobre aquela população. Porque na época em que ele viveu em Moçambique, quando ainda era colônia portuguesa, meu esposo é português, o que faltava era trabalhador, porque tinha muitas ofertas de emprego. Era um outro padrão de vida. Mas, sem entrar em questões de ordem política, a situação em que o país se encontra hoje, de milhões de órfãos. Então, esse trabalho do Fraternidade Sem Fronteira, não somente lá em Moçambique, mas em outras regiões, é digno da nossa admiração e do nosso apoio. Porque não dá para a gente imaginar em milhões de crianças órfãs vivendo sozinhas, sem nenhum adulto, não é? Então, ali é uma oportunidade imensa de colocarmos em prática tudo que a gente vem conhecendo ou aprendendo com a doutrina espírita. Porque cá entre nós, gente, nossa vida é muito boa, não é? Nossa vida está muito boa. Não é? Então, nós precisamos aproveitar enquanto temos tempo de servir, trabalhar naquilo que nos é possível. Mas eu só fugi um pouquinho do tema, só para dar esse toque aí do Fraternidade Sem Fronteira em relação ao Alok, que é o caso dessa senhora, que é bastante conhecido. Quem saiu ganhando foi ele, porque ela deu a ele e para nós o exemplo do que é uma fé que confia. Né? Sim, não é a com fé, certeza. né? É a confiança.
Antes de passar para a Ellen a próxima pergunta, eu só queria complementar que eu atendi ontem uma moçambiquense, né? Não sei se é assim que se fala, né? Uma senhora de Moçambique, no consultório, casada com um brasileiro, e eu perguntando sobre Moçambique para ela, ela falou que é um lugar muito bonito, né? Sim. Um país muito bonito. Sim, praias maravilhosas, isso. E falou que como que o povo, eu falei, lá tem muita miséria, né? Eu falei, tem, mas o marido falou o seguinte, olha, mas é um povo super feliz. Sim. Característica do povo de Moçambique, todos gostam de dançar e feliz. Então, aí corroborando esse lance da crença aí, da fé, né? Feliz, da bem-aventurança, né? Feliz aqueles que creem, né? Bem-aventurados que creem, né? Somos Aliás, o muito cristão felizes. deveria ser um eterno otimista e sempre alegre, né? Assim deveria ser. Ellen? Exatamente. Oi, Maruísa, boa noite, gratidão pela sua fala. Naquele momento onde você fala sobre Jesus, né, falando para os enlutados, ontem, dia 31, né, foi executiva, fechamento de mês, e uma pessoa me ligou durante o dia, eu não consegui atendê-la, né, e à noite já entrei numa aula, que eu tenho toda segunda-feira, e assim, só no finalzinho realmente da noite que eu consegui dar aquela atenção para uma pessoa de Belo Horizonte, e dizer, porque a gente como capelão, né, a gente está afastado do trabalho físico, em virtude, né, da pandemia e da biossegurança, enfim. Mas é importante dizer que a experiência que eu tive ontem é dizer que a gente pode ser capelão a qualquer momento. E essa pessoa, ela com a mãe hospitalizada já há 12 dias, e há 12 dias atrás os médicos reuniram a família e propuseram, né, a intubação dessa mãe. E, de acordo, todos os filhos resolveram não prosseguir com esse procedimento e sim permanecer com a mãe, né, sedada, para que ela não sofresse tanto. E eles católicos, né, e aí Ellen, como saber, né, a hora da partida da minha mãe? E a gente, como capelão, é muito importante que nós fazemos as visitas, mas é importante dizer o seguinte, né, que na hora que a gente sente na nossa carne, o quanto é difícil, né? O quanto é doloroso. E aí eu sei que eu fui muito intuída pela espiritualidade naquele momento, e aí me lembrei muito do Zé Luiz, que é o nosso coordenador da capelania, dos momentos que ele teve com o pai, né, o senhor Pedro, que foram muito parecidos com essa irmã. E ali eu fui, né, dizendo para ela o quanto a gente é apegado, né, à matéria, e quanto a senhorinha, mãe dela, né, provavelmente até em função da preocupação com os filhos, com o marido, o quanto isso poderia estar ali, né, segurando ainda aquela irmã. E aí, eu disse para ela que hoje, quando ela chegasse no hospital, que ela, né, utilizasse assim, tudo que o Zé citou para todos nós, que somos capelães ali, o que ele procedeu com o pai, né, de conversar, de dizer que ela poderia seguir tranquila, né, que tudo ficaria bem, né, que tá tudo bem, e que ela não tivesse medo, né, desse desenlace. E aí, hoje trabalhando e durante todo o dia, né, sempre trocando mensagens com essa amiga, e ela dizendo que teve um sono, assim, bem consolador e que hoje ela se encontrava mais fortalecida, mas que o dia hoje realmente estava difícil, né, triste, mas que ela conseguiu ali trocar tantas experiências com a mãe, né, em conversas, e aí às 17h29, ela veio a me comunicar o desencarne da mãe dela. E me agradecer muito, né, por tudo aquilo que a gente havia conversado no dia de ontem. E eu disse para ela, né, não agradeça, né, só agradeça a Jesus, e que bom que você conseguiu realmente, né, ter esses momentos com a sua mãe. E a sua fala de hoje foi tão importante para dizer o quanto a gente tem que realmente, até como espíritas, né,
não somos donos da verdade, a gente não conhece nada, mas o quanto a gente pode exercer, né, o nosso propósito, seja de onde a gente estiver, né? E o quanto isso é importante para a vida das pessoas. Certamente, certamente. Que experiência bacana. Eu confesso a vocês que tem esse trabalho, aqui na minha cidade não existe essa atividade de espíritas junto aos hospitais. São pessoas mais católicas e evangélicas. Espíritas que façam esse tipo de trabalho nos hospitais aqui em Limeira nós não temos. E eu, particularmente, tenho uma dificuldade muito grande de visitar pessoas doentes. Até mesmo ir em velórios. Então, se eu puder fugir disso, eu fujo. Porque eu não tenho, assim, alguma coisa em mim não me coloca, não me deixa me sentir assim, à vontade. Mas, olha, se eu estivesse aí com vocês na cidade de Vitória, com esse trabalho, eu iria me arriscar a dar alguns passos nesse sentido, porque eu preciso vencer isso, de não me sentir à vontade. A gente tem amigos, inclusive companheiros nossos, do nosso grupo espírita, que passaram por esses momentos com os pais, sobretudo, ali após anos, no sofrimento, enfim. Eu não ia visitar, eu avisava, olha, eu faço prece, eu converso com você quantas vezes você quiser, a gente explica, a gente busca orientação, mas não me chame para visitar, porque eu não vou. Então, eu acho muito bonito, né, quando eu descobri o que era uma capelania espírita, eu falei, puxa vida, que trabalho maravilhoso e quanta oportunidade, né, de colocar em prática, porque cá entre nós, nenhuma doutrina, nenhuma crença conforta tanto quanto a doutrina espírita, quando se trata do retorno dos nossos amados à vida espiritual. Não é, gente? Então, eu tenho certeza que aí com vocês eu teria muito a aprender e muito a vencer dentro desse impedimento que eu tenho interiormente. Tenho certeza que é um trabalho super grandioso e que confesso que também, desde 2014, o meu medo era como o seu, também as minhas dificuldades, mas o que eu posso dar de relatos, que é um trabalho que realmente nos fortalece e a gente aprende a cada dia, a cada visita, como se fosse a primeira. Interessante, muito bonito. Então, parabéns. Gratidão, Maruísa. Eu que agradeço pela oportunidade, inclusive, de conhecê-los, porque aqui na nossa cidade nós não temos esse tipo de atividade. Vou te convidar para você participar agora, 9h15, né? Terminando a nossa reunião. Nós vamos fazer um trabalho de capelania, né? De vibração, né? Online, é claro, virtual, né? Para os hospitais, os pacientes, inclusive a nossa companheira Ellen, que vai fazer hoje. Você está convidada para participar. Né? Até porque você já é uma capelã, pelo que você falou hoje, das bem-aventuranças, de consolação. Você vê que você já atuou na nossa colega Ellen, né? Sobre o dia de hoje, né? Agradeço, viu? Vou acompanhar para aprender. Viu? E uma coisa que a gente fala também nos cursos, né, Ellen, que nem todos estão preparados, de fato, ou preparado ou tem essa facilidade, né, de lidar com nesse momento, né? Então, essas pessoas podem ser capelãs também, ajudando nas orações, ajudando no trabalho lá com a enfermagem, no corredor, ajudando lá embaixo em vários trabalhos, até ir se adaptando, né? E como a Ellen falou, e você vencendo essa... que não é nada de dificuldade, né? Quando você fala que as bem-aventuranças são uma conquista, né? Eu não sei se foi o Haroldo ou o Sérgio que colocou as virtudes, né? Cada bem-aventurança uma virtude que a gente vai conquistando. Exato. Mas o que eu quero te falar, se te servir como exemplo, eu peço licença para colocar o meu exemplo. Quando eu vou à minha propriedade na roça, no interior, eles me pedem para fazer a homilia na igreja.
E eu estava fazendo a homilia e falando sobre a caridade, eu percebi que eu não fazia nada de caridade. E aí eu fui conhecer a capelania. Sim. Mas eu, como você, nem doente eu gostava de ir para o hospital. Pois é, eu também não. Eu tinha uma dificuldade enorme de entrar no hospital. Eu também. Aí fiz o curso da capelania e comecei a participar. Hoje é uma serenidade, é uma tranquilidade, a gente só tem a ganhar muito mais do que oferecer. Com então, certeza. eu venci essa dificuldade. Aliás, começando, eu senti que não era dificultoso, né? Eu estaria participando com serenidade. Então, se servir de ajuda, de consolação, eu agradeço. Comece a participar, que você vai gostar, você vai amar. Tá certo, é mais uma oportunidade de aprender e de vencer os próprios impedimentos, as nossas limitações, né? Muito obrigada, muito obrigada. O amor contagia, né, Osmar? Com certeza. Nem sempre, porque nós somos seres humanos, né? Temos problemas e dificuldades, cada um. Nem sempre que a gente vai para o trabalho, a gente chega bem no hospital. Mas todas as vezes que a gente sai do hospital, a gente sai infinitamente melhor do que nós chegamos. Acredito nisso. A gente vai caminhando para o final dessa belíssima reunião, muito rica em discussões, muito rica no conteúdo da palestra. Agradecer profundamente a nossa querida Maruísa, em nome da Associação Médico Espírita do Espírito Santo, em nome do Departamento da Capelania. Já com saudades, né? Esperando que retorne, né, ao Se Deus quiser, muito obrigada. Nosso encontro. E nós vamos te dar aí um momentinho, um minutinho para você fazer uma consideração final sobre tudo que você falou. Fico muito feliz de ter conhecido novos amigos. Agradeço muito pelo carinho de vocês, pela oportunidade de poder contribuir com a divulgação do Evangelho à luz da doutrina espírita, e só tenho a pedir que Jesus abençoe o trabalho de vocês junto àqueles que sofrem nos hospitais. Um trabalho belíssimo, e que o Senhor seja sempre pródigo em abençoá-los a cada visita, a cada coração que vocês puderem confortar no momento de dor. Muito obrigada por essa oportunidade de aprender que vocês me proporcionaram. Um grande abraço a todos. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Vamos botar um coraçãozinho, gente? Maruísa? Verdade. Vamos enfeitar aí, vamos expressar, né? Nós que agradecemos, Maruísa. Muito obrigada. E uma boa noite, e agradeço a presença de todos. Ok. Boa noite, meus irmãos. Oi, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa semana. Boa noite, obrigado. Fiquem com Deus. Um Grande abraço a noite, todos. pessoal. Fiquem com Deus. Um abraço. Melhoras, Até Lili, terça. melhoras. Obrigada, Osmar. querida. Fiquem com Deus. Estou com muita saudade.